Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o magnífico reitor da Universidade de Lusíada, o Sr. Professor Dr. Afonso Oliveira Martins, cujos cumprimentos estendo igualmente ao Sr. Vice-Reitor, Professor Dr. Duarte Nogueira. Igualmente cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Minerva, Cultura, Ensino e Investigação Científica, na pessoa do Sr. Professor Dr. João Redondo, e, na sua pessoa, estender os meus cumprimentos a todos os membros do Conselho de Administração. Saudar o Sr. Professor Dr. Lopes Porto na qualidade de diretor do SEGEA, estender as minhas saudações a todos os colegas aqui presentes, aos membros da mesa e a todos os senhores e senhoras. Ora, e se me permitem que eu faça a partir daqui, quando abordamos a defesa do Estado de Direito, tentamos aqui efetuar uma análise da relação da defesa do Estado de Direito com a era digital, ou na era digital, na relação com os direitos de propriedade intelectual. Ora, o direito, isto é, a ideia de direito, constitui o referencial axiológico de validade do direito positivado, limitando a ação do Estado e a disponibilidade desse direito positivado. A ideia de direito manifesta-se num conjunto de princípios jurídicos materiais, incluindo-se a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos e os direitos fundamentais. A sociedade digital coloca novos desafios à liberdade e ao livre desenvolvimento da pessoa, constringindo liberdades fundamentais. O incremento global das trocas e da competitividade transformou o direito à propriedade intelectual numa ferramenta de proteção do investimento, protegendo-o eficazmente, mas também o próprio direito à propriedade intelectual se alarga e se aprofunda. E, consequentemente, coloca múltiplas restrições à liberdade e ao livre desenvolvimento da pessoa. Se o século XX, em especial após a Segunda Guerra Mundial, é marcado por uma sociedade assente nos direitos humanos, nas suas liberdades e garantias, o século XXI, porventura por o homem ter tido como garantida as conquistas do humanismo, tem evidenciado as fragilidades na tutela dos direitos humanos e assistimos a um regresso da necessidade da sua defesa. Uma sociedade tecnológica, condicionadora da autonomia e da liberdade, assente na superficialidade da informação e no controlo dessa mesma informação, coloca em perigo a liberdade de formação da vontade. Nesta sociedade pós-racional, destradicional, descomunitária, individualista, subjetivista, da falsificabilidade, da despessoalização, a dimensão humanista da sociedade está em perigo e, consequentemente, o Estado de Direito. Um Estado subordinado ao direito é um Estado sujeito a uma ordem de valores como referencial da sua validade. Mas esta ordem de valores assenta numa pluralidade de referências valorativas, numa pluralidade de universalismos, pois perdemos a centralidade. O que tem permitido, ou tem facilitado, espaços de populismo e de autoritarismo. Sendo inseparável a trilogia Estado, Direito e Democracia, a verdade é que o direito pode existir sem Estado. A verdade é que a democracia pode existir sem Estado. O certo é que o direito é o garante da própria humanidade. Não podemos perder o ponto de partida, que é o direito, para a própria construção e compreensão do Estado. O primado do direito condiciona o conteúdo das normas jurídicas, constituindo um indisponível à vontade legiferante. Este é apenas o porta-voz da ideia de direito e não um criador de direito. E um indisponível ao poder do Estado, pois está limitado pelo direito. A superficialidade, que caracteriza muito o nosso tempo, permite a subordinação do homem-pessoa, da sua liberdade e da sua autonomia na formação da vontade. Pelo que se impõe, nas palavras do professor Castanheira Neves, que o homem se recupere como pessoa, pois o que verdadeiramente está em jogo é a dignidade da pessoa humana. Temos permitido o condicionamento da nossa ação e, consequentemente, da nossa liberdade. Estão em causa, designadamente, os seguintes valores: o livre desenvolvimento da pessoa, da sua identidade, a tutela da sua dignidade, a liberdade de consciência e de formação da opinião, a proteção das esferas de privacidade e dos dados pessoais, a liberdade de expressão, o direito a uma informação fiável, diversificada, plural, promotora de uma liberdade crítica, porque só é livre quem é culto.
não condicionadora do comportamento, o respeito pela autonomia da pessoa humana. A liberdade de expressão do pensamento depende do acesso à informação. A tecnologia e a inteligência artificial oferecem meios particularmente eficazes de restringir acessos à informação. Em suma, é a autonomia do sujeito, o ser o seu senhor, sui iuris, que está aqui em causa. Por outras palavras, a autonomia da subjetividade como exigência de liberdade. Uma autonomia prejudicada por uma heteronomia tecnológica, determinada por organizações globalizantes e totalizantes, com poder e até arbítrio, lembrando as palavras de Kant, suficiente para determinar o conteúdo da normatividade e, consequentemente, uma certa axiologia ou até uma certa indiferença axiológica. A pessoa é relação. É um ser em relação. É um ser aí, num tempo, num espaço. E como nos disse Hegel, a regra do direito deve ser pessoa e respeita os outros como pessoas. A pessoa é o senhor da juridicidade, que tem como único limite, sendo um ser em relação, os outros senhores. E parece que estamos aqui a invocar Kant. Ao direito compete estabelecer as condições necessárias ao livre desenvolvimento da pessoa, à sua livre autodeterminação. No que aqui, neste breve texto, queremos sublinhar, deve-se ter em conta a liberdade de informação e a liberdade de expressão. A primeira, como dimensão de liberdade de pensamento e de formação de opinião, ou seja, a dita liberdade crítica, na verdade, e usando aqui as palavras do professor Orlando Carvalho, é o ser humano, é a pessoa que tem que se tomar a sério. A utilização de ferramentas assentes em inteligência artificial para controlar a licitude ou a ilicitude de conteúdos, a utilização de algoritmos protegidos por segredos de negócio, para a tomada de diversas decisões, implica uma diminuição da intervenção humana e contribui para a perda do livre desenvolvimento da pessoa. Por outras palavras, não se respeita a autonomia da pessoa e não há uma preocupação com a sua vulnerabilidade, potenciando-se a sua instrumentalização a fins ou objetivos que lhe são estranhos. Nestas preocupações também se inclui a liberdade de criação cultural, que inclui o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e expressão pelo respeito à dignidade da pessoa. A liberdade de criação industrial, que inclui a capacidade de inovação, a capacidade de criações estéticas, a capacidade distintiva. O direito de propriedade, os direitos de personalidade, a liberdade de informação, a liberdade de acesso à cultura, de acesso à ciência, que são, entre outras, dimensões axiológicas que constituem o referencial valorativo fundante da validade do direito, o tronco comum para uma teoria crítica do direito. No domínio do direito da propriedade intelectual, torna necessário encontrar novos equilíbrios, assentes em princípios constitucionais e nos direitos humanos, entre, por um lado, a necessidade de proteger o investimento que os direitos de propriedade intelectual pressupõem, de combater a infração a esses mesmos direitos, mas, por outro lado, o livre desenvolvimento da pessoa, da sua identidade, a tutela da sua dignidade, a liberdade de consciência e de formação da opinião, a proteção das esferas de privacidade e dados pessoais, a liberdade de expressão, o direito a uma informação fiável, diversificada e plural, não condicionadora do comportamento, a tutela da criação intelectual nos espaços em linha, a liberdade de estabelecimento, a liberdade de prestação de serviços, uma sociedade digital segura e de confiança, uma inteligência artificial subordinada a princípios éticos, o que nos levaria aqui a outros domínios, que no fundo nos levaria a discutir o que é a humanidade neste quadro de relação com a inteligência artificial, mas tema que aqui nos ultrapassa. E, obviamente, aqui também os direitos humanos. Uma agenda para o direito da propriedade intelectual centrada no homem pessoa. Ora, a extensão do direito da propriedade intelectual a novos objetos, a acumulação entre os diversos direitos, a aproximação entre o direito de autor e o direito da propriedade industrial, além da proteção efetiva cada vez mais forte, exige uma cuidada ponderação ao abrigo da liberdade de concorrência, da liberdade de informação, da liberdade de acesso ao conhecimento, da liberdade de acesso à cultura e à ciência. Impõe-se uma limitação jurídica cuidada dos limites de proteção aos direitos de propriedade intelectual quanto ao seu objeto, quanto ao seu conteúdo e quanto à sua duração.
No domínio dos direitos de propriedade intelectual, a utilização de ferramentas tecnológicas para proteger estes direitos tem gerado profundos receios de limitações excessivas à liberdade de expressão, de informação, etc. Na verdade, o recurso a tecnologias de reconhecimento de conteúdos, filtrando-os, poderá conduzir ao bloqueamento de conteúdos lícitos, overblocking. Estamos em face de meios inteligentes, assentes em algoritmos, que permitem verificar automaticamente os conteúdos, de modo a prevenir infrações aos direitos de propriedade intelectual. Acresce recurso a tecnologias de blockchain, podem implicar um para-copyright constraint, desde logo o respeito pelas exceções e limitações ao direito de autor e aos direitos conexos, e, consequentemente, prejudicar a liberdade. O ordenamento jurídico tem como ponto de partida a liberdade, mas os direitos subjetivos para a industrial constituem restrições a essa liberdade. Por outro lado, no respeito pelos direitos de personalidade, pela liberdade de criação, autoral, industrial, pela liberdade de iniciativa económica, permitem-se instrumentos jurídicos que concedem monopólios que facilitam o êxito no mercado livre e de concorrência. Mas esta liberdade pode ser excessivamente restringida por três razões. Primeiro, pela tutela acrescida, ou enforcement, de que beneficiam os direitos de propriedade intelectual. Segundo, pelo alargamento destes direitos. Terceiro, pela sua cumulação. Apenas alguns exemplos, e já estou a caminho do fim, e não vou estender, obviamente, na explicação dos exemplos, poderá ficar para um momento posterior, a extensão do prazo de proteção do direito patrimonial de autor, a proteção do direito de autor no que diz respeito a utilizações de conteúdos protegidos por serviços em linha, a proteção de publicações de imprensa quanto a atualizações em linha, a criação da figura de certificados complementares de proteção para os produtos farmacêuticos e fitofarmacêuticos, o alargamento do objeto do direito de patente, incluindo domínios da biodiversidade, da genética, da biotecnologia ou dos programas de computador, a proteção das topografias dos produtos semicondutores, a proteção dos programas de computador, seja pelo direito de autor, seja pela patente, seja por ambos. A tutela das bases de dados, e nem sequer vou aqui abordar mais esse tema. A tutela das invenções pela via da patente, sendo-se menos exigente, o que é grave, no requisito da atividade inventiva. A tutela pela patente de métodos comerciais e a crescente exigência do afastamento de exceções à patenteabilidade, com o fundamento que toda a inovação deve ser patenteável. A patenteabilidade de invenções de segundo uso, a tutela ultramerciológica para marcas simplesmente notórias e não de prestígio, o alargamento do objeto da marca a sinais não tradicionais, a acumulação entre direito de marca e nomes de domínio, o alargamento da qualificação dos usos a título de marca, a tutela das variedades vegetais através de um regime autónomo e não pela via da patente, a tutela dos conhecimentos tradicionais, aqui poderíamos ter uma porta que não se iria fechar mais. A crescente tutela acrescida aos segredos de negócio, os segredos de negócio que alguns consideram como direitos subjetivos para a industrial, ou quase. A restrição, porventura injustificada, do acesso à informação, invocando-se tal informação está protegida por segredos de negócio. A acumulação de diversos direitos para a industrial. Um mesmo objeto, um simples par de sapatos, pode ter direito de autor, pode ter marca tridimensional, pode ter desenhos e modelos. A acumulação entre patentes, segredos de negócio e saber fazer, o que aconteceu com as patentes relativas à Covid, às vacinas contra a Covid, colocando sérias dificuldades no cumprimento do requisito da suficiência descritiva e, consequentemente, o respeito pelo contrato social subjacente à concessão do direito de patente. Acumulação na tutela de recursos genéticos vegetais pela patente, pelas variedades vegetais, pelos segredos de negócio, colocando-se aqui graves problemas quanto ao livre acesso a esses recursos genéticos. A possibilidade de restar o mesmo sinal como firma, como marca, como logótipo, como indicação geográfica. E nem sequer me quero agora alargar mais, e para concluir, a utilização de ferramentas como o Non-Fungible Token, o blockchain ou o metaverso. Ou ainda, o alargamento do campo de aplicação da concorrência desleal, de modo a obter a proteção de coisas que já se encontram ou se encontram já no domínio público. E agora, como conclusão, se a Sra. Moderadora me permite, em face de tudo o que dissemos, há aqui um desequilíbrio. Um desequilíbrio entre o direito à propriedade intelectual, por um lado, e o valor da liberdade. Obviamente, liberdade de concorrência, liberdade de expressão, liberdade de informação, etc. E outros direitos fundamentais, o acesso à saúde, o acesso ao conhecimento, o desenvolvimento da ciência, o direito à educação, a proteção de dados, o respeito pela diversidade cultural e biológica. Há aqui um desequilíbrio que é manifesto. Um equilíbrio difícil entre a tutela da pessoa e os seus direitos fundamentais e a consagração de um sistema sustentável de inovação e progresso cultural. Impõe-se um refundar do direito à propriedade intelectual na ideia de direito. Mas repare-se, permitam-me uma última nota. Esta problemática não é fácil. Porque quando estamos aqui, na Europa, temos a concorrência da Ásia. E os direitos de propriedade intelectual são fundamentalmente entendidos como instrumentos de concorrência. Ou seja,
o alargamento, o aprofundamento, o nível sancionatório que consagramos aos direitos da propriedade intelectual tem por objetivo também assegurar a competitividade da indústria europeia. Mas isto seria um tema que nos varia para outros caminhos e não quero alargar mais, já ultrapassei o tempo e agradeço à senhora moderadora ter tido a gentileza de me permitir chegar aqui até o fim. Muito obrigado pela vossa atenção.